avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dezessete versículos desse capítulo 3, e eles são claramente divididos em duas partes. Há um grande contraste da primeira parte desse capítulo para a última parte desse capítulo. A primeira parte desse capítulo, versículo 1 até o verso 9, nós temos um quadro horrível, um quadro do homem pervertido, nos vários aspectos do seu caráter. Então, um quadro escuro, sujo, nojento, horrível. Um quadro negro, nesse sentido, aspecto de coisa negativa. Depois, quando a gente entra no versículo 10 até o fim do capítulo, muda completamente. As trevas saem e agora dá lugar à luz. A luz da glória de Cristo aparece dos versículos 10 até o verso 17. Na vida do apóstolo Paulo, no procedimento de Paulo, no propósito dele, na fé dele, na longanimidade, no amor dele. Aparece na vida de Timóteo, que seguia de perto a vida, ensino, procedimento, fé, propósito de Timóteo. A glória de Cristo está brilhando na vida de Paulo, no seu procedimento, na vida de Timóteo, no seu procedimento. E finalmente, a glória de Cristo, ela resplandece também na perfeição das Escrituras Sagradas. Quando Paulo diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é perfeita, é inspirada por Deus e ela é capaz de tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, realmente, dois lados, um contraste muito grande entre a primeira parte do capítulo e a última parte desse capítulo. A primeira parte aparece a sujeira, a corrupção, a nojeira do pecado dos homens. A segunda parte aparece o brilho da glória de Cristo, na pessoa de Paulo, na pessoa de Timóteo e na perfeição da palavra de Deus. Antes da gente prosseguir, eu preciso me encaixar em um desses lados. Eu preciso descobrir, você, nós precisamos descobrir
Com qual desses quadros nós estamos comprometidos? Você deve responder para si mesmo e eu para mim mesmo. Em qual desses dois lados eu me encontro atualmente? A minha vida cristã, ela se parece mais com a primeira parte do capítulo 3, onde aparece o egoísmo, a avareza, o orgulho, a desobediência aos pais, a ingratidão, a falta de amor, a irreverência, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, tendo aparência de cristãos, mas sem poder para viver a vida cristã. Ou a minha vida, a sua vida, se encaixa melhor no segundo quadro. Alguém que está seguindo de perto o ensino de Paulo, alguém que está seguindo de perto o procedimento dele, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor do apóstolo Paulo. E alguém que está seguindo de perto o exemplo de Timóteo, que seguia o exemplo de Paulo. Alguém que está seguindo de perto as Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus, para nos tornar perfeitos, para nos aperfeiçoar e nos capacitar para sermos servos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Com qual desses dois quadros nós estamos nos identificando hoje de manhã? Esse grande contraste que aparece aqui, ele era verdade naqueles primeiros dias, naqueles dias de Paulo e de Timóteo. Mas Paulo está dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Então apresenta esse quadro, esses dois quadros. Esse primeiro quadro do caráter do homem pervertido. Agora, se é para os últimos dias, nos primeiros dias a igreja, a glória da igreja, a glória de Cristo na igreja era visível, era muito visível. A igreja causou impacto onde quer que ela estivesse. Mas com o passar dos anos e com o passar dos séculos, nós sabemos que a igreja foi perdendo brilho. E a escuridão do mundo foi se misturando com a igreja. E a igreja foi se misturando com o mundo. E já aquele grande contraste que havia entre trevas e luz já não havia mais. Havia uma mistura. Não há mais uma nitidez entre o quadro negro e o quadro brilhante apresentado aqui. E nos últimos dias, obrigatoriamente haverá esse contraste. Precisará haver um grande contraste entre esse grupo apresentado aqui, esse caráter do homem pervertido, apresentado do verso 1 até o verso 9, com aqueles que são do Senhor, verdadeiramente. Aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor e que o Senhor conhece perfeitamente. Agora, uma olhada geral nesses primeiros 9 versículos, nós podemos perceber que existem coisas aqui que são bem visíveis hoje, na sociedade hoje. Não a sociedade mundana. Nós estamos pensando aqui, e a lista apresentada pelo apóstolo Paulo aqui, do verso 1 até o verso 9, tem uma semelhança muito grande com a lista apresentada por ele em Romanos capítulo 1. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo apresenta uma lista também quase semelhante a essa. E aqui ele apresenta outra lista, bem semelhante àquela. Mas há uma diferença entre Romanos capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 3. A lista que ele apresenta, um quadro negro horrível também, em Romanos capítulo 1, são dos homens que rejeitaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou aos seus próprios pecados para eles viverem mergulhados no pecado. Lá são homens gentios e incrédulos, pessoas que realmente não querem Deus e que não querem o conhecimento de Deus. Rejeitaram Deus e Deus então os entregou à sua própria vontade. Mas aqui em 2 Timóteo capítulo 3, essas palavras que descrevem que os pecados dessas pessoas, essas pessoas descritas aqui são pessoas que têm forma de piedade, são pessoas que têm aparência de cristãos, são pessoas que professam a fé cristã, que têm pelo menos uma aparência exterior de cristãos, mas que por dentro eles têm todos esses pecados bem visíveis nas suas vidas. E Paulo está dizendo para Timóteo, depois de ter dito para ele no capítulo 2,
né, que ele deveria, como servo do Senhor, ser paciente, e que deveria disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de que o Senhor lhes conceda arrependimento, para voltarem à sensatez. Depois de Paulo dizer para Timóteo: você vai ter que ser muito paciente, Timóteo. Você vai ter que disciplinar com muita mansidão, você vai ter que ser muito gentil, disciplinando, corrigindo e esperando que o Senhor, no tempo certo, restaure as pessoas. Mas então depois ele diz: sabe, porém, Timóteo, de uma coisa, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, se a coisa está ruim, Timóteo, nos seus dias, as coisas vão se tornar ainda piores depois. E eu creio plenamente que nós estamos vivendo nesse tempo que é ainda pior. E que os princípios apresentados no capítulo 2 precisam continuar sendo obedecidos por nós: a paciência, a mansidão, a disciplina. Mas agora, considerando os tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós estamos agora vivendo numa sociedade cristã, né? Uma sociedade que se tornou, se declara cristianizada, é um cristianismo espalhado, né? Os evangélicos estão invadindo realmente, né, o nosso país. De algumas décadas para cá foi invadido pelos evangélicos. Os evangélicos tomaram conta de quase tudo, e a mídia, a televisão, todos os meios de comunicação, eles estão lá, e em todas as ruas, em todos os bairros, os evangélicos estão lá, estão nas grandes praças públicas, fazendo as suas grandes passeatas, as suas grandes campanhas, ajuntando gente de toda parte, número incalculável de pessoas, e todo mundo agora é quase que cristão, todo mundo é quase evangélico, todo mundo é quase crente, todo mundo. E nós temos que conviver. Nós estamos no meio dessa turma. Nós estamos vivendo no meio desse povo que se diz cristão, mas que são descritos pelo apóstolo Paulo como sendo esses aqui, que eles têm aparência de cristãos, mas foge a eles o poder. Eles não têm poder para viver como Cristo viveu. Tem apenas aparência, mas não tem vida. Tem forma, mas não tem vida. Rapidamente a gente pode olhar nessas palavras. Seria bom se tivéssemos tempo, né? Se os irmãos tivessem tempo, para depois estudar o significado de cada palavra aqui. Seria muito instrutivo. Mas vamos rapidamente passar. No versículo 2, nós temos aqui palavras que descrevem uma coisa que se tornou muito comum nos últimos dias, nos últimos tempos. O homem passou a cultuar a si mesmo. Antigamente os homens cultuavam os ídolos. Haviam vários ídolos para eles cultuarem. Mas agora os homens se voltaram para si mesmos e cultuam a própria personalidade. Então essas palavras, no versículo 2, diz: pois os homens serão egoístas, ou amantes de si mesmos. Os homens se tornariam amantes de si mesmos. Egoístas, segunda palavra, avarentos, amantes do dinheiro, amantes das coisas materiais, jactanciosos, arrogantes, orgulho, soberba, caracterizado por pessoas que gostam muito de si mesmos. Quanto mais a pessoa ama a si mesmo e se apega a si mesmo, mais orgulhoso e mais arrogante ele se torna. E depois, também pecados relacionados à sociedade, à vida social e à vida familiar. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Os filhos iriam se tornar cada vez mais desobedientes aos pais, não dando realmente nenhum valor aos seus pais, às ordens, aos conselhos dos seus pais. Iriam se tornar ingratos, pessoas que não têm realmente gratidão, que recebem muita coisa de graça, mas não consideram, não são capazes de reconhecer muito obrigado. Pessoas ingratas, irreverentes, irreverência às autoridades, irreverência aos mais velhos, irreverência ao próprio Deus e a sua palavra. Desafeiçoados, outra versão diz sem afeição natural, aquela afeição que Deus colocou no ser humano naturalmente. Com o passar do tempo, com o passar dos anos e dos séculos, o homem iria perder essa afeição, o homem iria se tornar frio, sem sentimentos. Implacáveis, caluniadores. A palavra usada aqui é diaboloi, parecido com diabo, né? Mas é isso mesmo, caluniadores, faz o papel de um diabo, a pessoa que vive falando e caluniando as pessoas, e usa a sua língua ao invés
de usar para transmitir graça aos outros, usa para falar mal das pessoas e caluniar o tempo todo. Depois diz, sem domínio de si, pessoas que não têm controle das suas próprias paixões, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados. E depois, pecado relacionado à irreverência a Deus, no versículo 4. Essas pessoas seriam antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Entre Deus e os prazeres, essas pessoas se apegariam muito mais aos prazeres. Eles seriam amantes dos prazeres, não amantes de Deus. Se tivessem que fazer uma escolha entre Deus e os prazeres, escolheriam os prazeres. E durante a vida cristã deles, durante a vida evangélica deles, durante a vida religiosa deles, eles demonstram claramente que eles são muito mais dispostos, são muito mais apegados aos prazeres dessa vida do que apegados ao seu Deus, ou ao Deus que eles professam crer. E finalmente, esses homens dos últimos dias seriam também, teriam um caráter de espiritualidade falsa. Seriam pessoas que iriam apresentar uma aparência de espiritualidade, mas uma espiritualidade falsa, não genuína. E no versículo 5 em diante, tendo forma de piedade, tem aparência de piedade, parecem ser piedosos, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Verso 6, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como também aconteceu com a daqueles. A falsa espiritualidade. E o apóstolo Paulo usa aqui dois nomes, Janes e Jambres. Diz que estes homens que têm forma de piedade, mas não têm poder para viver a piedade, esses seriam semelhantes a Janes e Jambres. Agora há uma dificuldade para nós, porque a gente vai procurar nas Escrituras quem são Janes e Jambres e a gente não vai encontrar. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, pelo que ele fala no versículo 8 e que ele fala no versículo 9, a gente sabe perfeitamente que ele está se referindo àqueles magos lá do Egito, e quando Deus comissionou Moisés e Arão para irem perante Faraó e fazerem os seus sinais, os sinais do poder de Deus para convencer Faraó a deixar o povo sair. Quando Moisés fez sinais diante de Faraó pelo poder de Deus, o servo de Deus, verdadeiro, fez sinais pelo poder de Deus, aqueles magos também fizeram os mesmos sinais, imitando exatamente os mesmos sinais que Moisés fazia pelo poder de Deus. Agora lá em Êxodo capítulo 7, que conta isso, não aparece o nome deles, Janes e Jambres, mas escritos, e aqui a gente tem que contar com auxílio de outros escritos judaicos, da tradição judaica, nomeiam aqueles magos como Janes e Jambres. Existe uma tradição judaica que até oferece mais alguma coisa acerca disso. Nós não vamos dar muita atenção a isso porque é apenas tradição judaica, a gente não sabe a fundo essas coisas. Mas fica bem claro que Paulo está apresentando o exemplo de dois homens que no Velho Testamento fizeram alguma coisa, que ele ficou no conhecimento. Quem conhece as Escrituras do Velho Testamento conheceria esses homens. E Timóteo conhecia o Velho Testamento. Ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde a sua infância. E ele sabia de quem Paulo estava falando aqui, Janes e Jambres. Então, quem eram Janes e Jambres? Eram pessoas movidas pelo poder da mágica ou pelo poder de Satanás para imitar os mesmos sinais que o servo de Deus fazia pelo poder de Deus.
Então seria, em outras palavras, seria alguém falso, fazendo sinais falsos, mas imitando sinais verdadeiros feitos pelo poder de Deus. Quando Moisés fez os sinais lá perante Faraó, Faraó mandou chamar os magos e eles imitaram os mesmos sinais que Moisés havia feito. Isso tudo para causar confusão e para quê? Para que Faraó resistisse a Deus, para que Faraó resistisse à palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo que estes, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Eles resistiram a Moisés como? Resistiram imitando Moisés. É como se ele tivesse dito, olha, você fez esses sinais aí, e você diz que é de Deus, nós também fazemos. É a mesma coisa, então não tem valor a sua palavra. E eles resistiram a Moisés. E Faraó ficou de coração endurecido por causa dos sinais dos magos que imitaram Moisés nos seus prodígios. Do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Eles resistem à verdade. Agora citando essas pessoas dos últimos dias, que seriam religiosos, tendo aparência de piedade, pessoas que iriam entrar nas casas, ensinar as pessoas, evangelizar de casa em casa. Esses iriam resistir à verdade por causa de sinais e prodígios da mentira. Sinais e prodígios falsos, usados para que as pessoas resistam à verdade, não queiram a verdade. Eu citei a tradição judaica, e eu não quero que ninguém compreenda mal que eu ensinei isso ou aquilo aqui no acampamento. Eu quero só citar aquilo que a tradição judaica diz, que esses dois, Janes e Jambres, quando lá naquele conflito com Moisés e Arão diante de Faraó, Moisés fazia os sinais e eles também faziam. No entanto, depois, quando Moisés lançou a vara no chão, ela se tornou numa serpente, e eles também fizeram os mesmos sinais, fazendo que também se transformasse numa serpente, mas a serpente de Moisés engoliu a deles. Então havia uma pequena diferença entre os sinais de Moisés e os sinais deles. Ficou claro para aqueles que os sinais deles não podiam tinha um limite colocado por Deus. Eles não podiam enganar sempre. Podiam enganar até certo ponto, mas não podiam enganar sempre, para sempre. A tradição judaica diz que aqueles dois, Janes e Jambres, depois de perceberem que não podiam vencer Moisés, não podiam vencer a sabedoria e o poder de Deus na vida de Moisés, a tradição judaica, não sou eu que estou dizendo, a tradição judaica diz que esses homens aderiram ao povo de Israel, quando Israel saiu, e eles perceberam que o povo de Israel realmente venceu Faraó e agora está saindo do Egito, e eles aderiram ao povo de Israel. E eles se tornaram prosélitos, judeus prosélitos, se tornaram prosélitos do povo de Israel, se uniram, e eles fizeram parte daquele misto de gente que saiu do Egito seguindo o povo de Israel pelo deserto. E quando houve a oportunidade, Moisés se retirou, foi ao monte, ficou ali durante todos aqueles dias. Eles foram alguns daqueles que influenciaram Arão a construir um bezerro de ouro, fazendo com que Israel, que havia sido recentemente salvo do Egito, se tornasse idólatra novamente. Se isso é verdade, há lições preciosas. A gente não sabe porque não está na Escritura. É tradição judaica. Mas hoje, existem pessoas que elas estão resistindo à verdade. Resistindo à verdade através de sinais e prodígios da mentira. Falsos sinais. Sinais que parecem ser verdadeiros, mas são operados ou por poder de magia ou por poder de Satanás. Algumas dessas pessoas, quando percebem que não vão conseguir ir avante naquilo que eles fazem, então eles aderem ao povo de Deus. Eles aderem a alguma igreja mais séria e eles ficam ali por algum tempo, até que surge uma oportunidade, quando a liderança se torna ausente, para que eles mostrem as suas unhas e então tragam o bezerro de ouro para dentro da igreja. Nós precisamos ficar bem alerta quanto a pessoas que estão se introduzindo na vida das igrejas.
Nós precisamos ficar bem vigilantes em relação a isso, porque existem ainda hoje, atualmente, e o texto aqui é para os últimos dias, pessoas que estão se introduzindo nas casas, pessoas que estão se introduzindo nas igrejas locais, e elas estão esperando a oportunidade em que as lideranças se ausentam, que as lideranças se tornam ausentes mesmo, no sentido de não estar vigilantes. Como a liderança dorme, então eles aparecem, começam a fazer um serviço aqui, outro ali, e eles vão conseguindo cativar um aqui, cativar outro ali, até que o bezerro de ouro é construído dentro de uma igreja local. Estou dizendo de maneira figurada. Alguma coisa é introduzida na vida da igreja que não deveria pertencer à igreja. Agora, interessante notar o processo que esses religiosos, essas pessoas que aparentam piedade, mas não têm poder, o processo que eles usam no seu serviço. Notem o versículo 6. Sentindo uma falta de uma água aqui. Obrigado. O verso 6 diz: pois entre estes, entre essas pessoas que têm forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder, Paulo diz: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Vejam o processo que eles usam para alcançar sucesso. Eles penetram nas casas. Eles penetram nas casas. Eles vão onde as pessoas estão. Gente, tem aqui uma coisa que deveria causar impacto em nós, que deveria nos incomodar profundamente. Os falsos ensinadores estão entrando nas casas. Os falsos ensinadores estão batendo nas portas. E eles estão ensinando as suas heresias, eles estão imprimindo livros, eles estão imprimindo revistas, eles estão investindo muito dinheiro em livros, e em doutrinas, e em heresias que estão enganando muita gente. E esses livros, essas revistas, esses DVDs, essas mensagens que vêm através da internet, da televisão, dos meios de comunicação, e eles pagam uma nota preta para investir e para entrar nas casas, entrando literalmente, batendo nas portas e fazendo visita de casa em casa para levar a sua pregação, e também entrando nas casas através da internet, entrando nas casas através da televisão. Tantos programas que existem na televisão que estão levando alguma coisa que é parecido com o Evangelho, gente. É parecido com o Evangelho. Procure estudar a raiz desses pregadores da televisão. Não fica olhando apenas a aparência deles e o que eles falam. Procure estudar a raiz deles. Qual é a doutrina deles? Onde estão as raízes desses ensinadores? Qual é a escola de teologia que eles foram formados? O que eles creem lá na raiz, que eles não apresentam na televisão? Vocês vão descobrir coisas grossas, absurdas. Não temos tempo para isso. Mas uma das coisas que esses pregadores, vários deles da televisão, está na raiz deles, é que Jesus Cristo e Satanás são corredentores. Eles são sócios da nossa redenção. O Senhor Jesus Cristo é aquele bode lá do Velho Testamento que era sacrificado e o seu sangue era levado ao propiciatório. Aquele representa Jesus. O outro bode, o bode emissário, aquele que impunha as mãos sobre aquele bode, e esse bode era levado para o deserto e desaparecia no deserto. Esse é Satanás. E eles têm na teologia deles está isso lá, gente. Que Satanás e Jesus são sócios da nossa redenção. Que quem morreu na cruz, derramando o seu sangue, foi Jesus, mas quem levou os nossos pecados efetivamente foi Satanás, porque foi ele que foi o culpado dos nossos pecados. Então quem levou os nossos pecados foi Satanás. Agora, eles nunca vão apresentar isso na televisão, porque se eles apresentam isso, as pessoas se assustam, e as pessoas que conhecem a palavra de Deus não vão assistir mais. Existem outras coisas grossas, outras coisas absurdas na doutrina deles, mas muitas vezes não são apresentadas nos programas. E existem muitos irmãos que estão se deliciando com essas mensagens da televisão. Estão se alimentando diariamente, semanalmente desses. Estão faltando das reuniões da igreja para assistir esses homens na televisão. Esses homens que eles não conhecem a esposa deles.
não conhece a vida familiar deles, não conhece a vida moral deles, e não conhece a teologia deles, não conhece o que eles creem, o que eles pregam, onde está a raiz desses homens. Conhece os sinais que eles fazem, aparentemente, e ficam maravilhados diante desses sinais. E com muita tristeza a gente tem que dizer isso. Irmãos que fazem parte das igrejas onde nós nos reunimos, das igrejas locais, né, onde a gente assim chama. Existem irmãos que estão abandonando as igrejas locais para ir atrás desses sinais e prodígios, atrás de cura física das suas enfermidades. Porque não conhecem as Escrituras. Porque não estão sendo alimentados pelas Escrituras. Muitos sinais estão sendo feitos, muitos prodígios estão sendo feitos, e são coisas que realmente assustam, parece que são coisas verdadeiras, só que Janes e Jambres também fizeram as mesmas coisas, e não era pelo poder de Deus. Em Samaria havia um homem chamado o grande poder de Deus, e fazia sinais e prodígios, e que as multidões em Samaria se maravilhavam diante dele. Ele era um servo de Satanás, mas era chamado grande poder de Deus. O trabalho de visita, de casa em casa, é o trabalho da igreja, é o trabalho dos crentes, é o trabalho daqueles que conhecem o Evangelho, é um trabalho importantíssimo, é a base do evangelismo. É o contato pessoal com as pessoas dentro das suas casas para levar a elas o Evangelho. E quantos de nós já desistimos desse trabalho? Já desistimos desse trabalho. Não fazemos mais. Quantas igrejas locais não investem mais, absolutamente quase que nada, em trabalho de visitação aos lares, com a desculpa de que as pessoas não querem mais receber a gente em casa, que as pessoas não querem abrir as portas das suas casas para receber os crentes. Não, é certo que há grande dificuldade, às vezes nos grandes centros, as pessoas não receberem porque não conhecem, por medo, não querem. Mas, na maioria das vezes, não são as pessoas que não querem receber visitas, somos nós que não queremos ir a elas. Somos nós que não temos disposição para sair das nossas casas e gastar tempo com elas, nas casas delas. Mas esses falsos ensinadores, eles estão penetrando sorrateiramente nas casas e estão conseguindo cativar, estão conseguindo resultados dentro das casas, seja por meio da televisão, da internet, seja por meio de porta em porta, das revistas e dos livros que eles colocam dentro das casas. Eles estão conseguindo muito resultado. Nós deveríamos estar fazendo esse serviço. Eu estou saindo um pouco do assunto aqui, mas eu creio que isso deveria ser falado. Eu me lembro de um irmão que pregou aqui há muitos anos atrás, e ele estava no Canadá, parece. Os pais dele estavam no Canadá, se não me engano é o irmão Joey. E os pais estavam no Canadá, tempo muito frio, nevando, e eles estavam assentados na sala, onde havia uma lareira, e a família estava reunida ali na sala, aquentando-se diante daquela lareira, quando alguém bateu a porta. E o pai do Joey, se eu não estou enganado, né, sou João McLaren, isso. Abriu a porta para atender. Eram dois testemunhas de Jeová. Eles estavam com a sua pastinha, cobertos, com muito frio, e bateram lá. E o irmão disse para eles: não queremos a sua visita, nós já conhecemos a verdade, já conhecemos a palavra de Deus, não queremos a sua visita. E aqueles testemunhos de Jeová viraram para ele e disse assim: engraçado, vocês conhecem a verdade e estão aí dentro de casa parados? Nós que somos mentirosos, hereges, estamos aqui fora, enfrentando o frio. E aquele irmão disse que naquela noite foi muito incômodo para ele ter que ouvir aquelas palavras. Essas são as palavras que nós precisamos ouvir hoje. Eles estão aí, certamente, nas roças, nas ruas, de casa em casa, fazendo um trabalho, enganando as pessoas, e nós estamos dentro de casa, com a verdade escondida dentro de casa. Agora, verso 7. Os resultados
desse serviço que eles fazem, entrando sorrateiramente nas casas, conseguindo algum resultado. O verso 6 fala que eles conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Uma expressão interessante, né? Mulherinhas. Por que essa expressão? Mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Não é uma forma de menosprezar as mulheres aqui. Alguns irmãos entendidos das palavras originais dizem que a palavra aqui são mulheres limitadas de mente, limitadas talvez intelectualmente, e por estarem sobrecarregadas de pecados, aflitas em seus pecados, são presas fáceis para esses ensinadores. Quando eles chegam nas casas delas, por causa da limitação mental delas e por causa do pecado que está sobrecarregando as suas vidas, elas aceitam facilmente aquela mensagem como alguma coisa salvadora, libertadora para elas. E elas então são conduzidas, elas são cativadas por esses ensinadores. Mas elas, diz o verso 7, que essas mulheres que são cativadas por eles, diz que elas aprendem sempre. Estão sempre aprendendo. Mas infelizmente diz, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo, sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, a verdade salvadora, a verdade que é Jesus Cristo. A verdade em pessoa, Jesus Cristo. Interessante notar os religiosos dos nossos dias, conversar com eles, e perceber a empolgação que eles têm com os movimentos que eles fazem, e com as palestras que eles ouvem, os grandes encontros que eles fazem, as grandes conferências que são realizadas, e como que eles falam com tanta facilidade acerca de tanta sabedoria que eles têm, acerca de tantas coisas que eles ouvem, e tantas coisas que eles estão sempre aprendendo, sempre coisas novas, sempre novidades, sempre coisas que chamam e atraem as suas atenções. Mas quando se fala da verdade da salvação, da regeneração, do novo nascimento, do arrependimento, da fé em Cristo, da esperança celestial, nada. Não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. As mentes deles estão sempre cheias de novidades, cheias de coisas, e a verdade não consegue entrar nas suas mentes, não consegue penetrar em suas mentes. As mentes estão cheias de novidades, mas o coração está vazio de vida. Mente cheia de doutrinas, de verdade, de muitas coisas, mas o coração vazio de vida espiritual. Agora, verso 9, consequência final desses enganadores, desses que têm aparência de piedade, mas não têm poder. Diz o verso 9, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Assim como aconteceu com aqueles magos lá no Egito, Janes e Jambres. Eles fizeram sinais até um certo limite, e depois Deus não permitiu que eles continuassem enganando. Eles foram derrotados, conseguiram sucesso até certo ponto, mas a insensatez deles foi manifesta. Paulo agora está dizendo que também esses enganadores dos últimos dias, esses que têm aparência de piedade dos últimos dias, eles vão até certo ponto, mas a insensatez desses também vai ser evidente. Eu estudei com um rapaz em Manhuaçu durante uns 4 meses a palavra de Deus, e ele frequentava meios evangélicos, ia para uma, ia para outra, e nunca teve segurança, nunca conseguiu ter segurança para a salvação, e propomos então estudar com ele. No finalzinho, ele entendeu o Evangelho, demonstrou pelas suas palavras ter compreendido a salvação em Cristo Jesus, a segurança da salvação, o meio da salvação, mas eu não falei nada em relação a onde ele estava reunindo. Apresentei só o Evangelho durante aqueles 4 meses. Agora há pouco tempo voltei lá, encontrei com ele, e perguntei: como é que está? Você está lendo a Bíblia? Está estudando a palavra de Deus? Estou lendo a Bíblia, estou estudando a palavra de Deus. Depois ele disse assim: só que eu não estou reunindo mais. Não está reunindo mais? Eu não estou não. Mas por quê? Depois que eu passei a ler a Bíblia, eu comecei a comparar as coisas.
Tá, muito bem. Continua lendo a Bíblia. A Bíblia vai te conduzir. Não precisa de outra coisa. Leia a Bíblia, que a Bíblia vai te conduzir à verdade. Foi ele que comparou as coisas, não foi eu que comparei para ele. A insensatez deles vai ir até um certo ponto, em que as pessoas comparam com a Bíblia e dizem, não está de acordo. Agora, finalizando, nós destacamos muito, né, a primeira parte do capítulo, que é uma parte negativa, né, uma página, um quadro negro, horrível, pervertido, e não gastamos quase tempo nenhum para destacar a segunda parte, nem vamos ter tempo para isso. Mas, a partir do verso 10, nós temos a luz de Cristo, a glória de Cristo aparecendo na vida. Paulo diz no verso 10, tu, porém, com Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ele fala das várias perseguições que ele suportou, Deus livrou de todas. E ele diz no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E depois no verso 14 ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E depois ele apresenta a perfeição das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura pertence ao sopro de Deus. Foi Deus quem soprou. E os homens apenas escreveram. E ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero concluir com uma pergunta, né? Talvez seja o grande dilema hoje em dia. Como viver a vida cristã? Como viver como crente? Como viver como salvo? Como viver como igreja no tempo atual? Vamos nos misturar com esse povo que se diz cristão, evangélico, religioso? Qual vai ser a nossa atitude em relação a eles? Qual que é a orientação de Deus em relação a isso? Será que nós temos que admitir que esse avanço, esse progresso tão grande, numérico, que chama a atenção da mídia, que chama a atenção das reportagens, será que esse avanço tão grande é realmente a grande obra do Espírito Santo dos últimos dias? Se for, a gente tem que se associar com eles. A gente estaria pecando. Se esse grande movimento que está causando uma revolução na sociedade, se esse grande movimento é um grande movimento do Espírito Santo dos últimos dias, se nós nos separarmos deles, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Agora nós temos que discernir se é uma obra do Espírito Santo ou não. Nós vamos então nos unir a eles. Nós temos que ser um deles. Nós temos que ir para as ruas. Nós temos que andar nas suas passeatas, nós temos que fazer caminhada para Jesus, nós temos que levantar bandeira no meio da rua, nós temos que gritar e incomodar as pessoas nas praças públicas, nós temos que competir com a parada gay. É isso que nós temos que fazer. Se é um movimento do Espírito Santo, nós temos que fazer. Mas é uma obra do Espírito Santo ou não? Como viver a vida cristã hoje, no meio dessa geração que se diz evangélica, que se diz cristã, que se diz crer em Deus e crer na palavra de Deus e andar com a Bíblia debaixo do braço? O que nós temos que fazer nessa sociedade cristianizada dos nossos dias? Com seus vícios, com as suas superstições, com seus costumes, com suas palavras. O que a gente tem que fazer? Unir-se a eles? Manter-se junto com eles? Aceitar como obra do Espírito Santo? Cooperar com eles, mesmo que, não, vamos permanecer na igreja local, mas vamos dar a nossa cooperação mesmo à distância. O que a gente tem que fazer? A gente poderia sair perguntando aos irmãos, os líderes, né, para todo lado, né, pregadores, missionários, né, teólogos. Nós poderíamos perguntar aos irmãos para ver o que a gente tem que fazer, porque a gente pode ficar em confusão. A gente tem que saber como nos comportar no meio dessa sociedade.
cristã dos últimos dias. Mas a gente não precisa perder tempo em sair procurando, viajando para todo lado, perguntando irmãos, perguntando missionários, perguntando teólogos, perguntando sábios, entendidos. Basta ler o capítulo 3 de 2 Timóteo. E basta ler 3 versículos. Primeiro versículo. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, Paulo conclui dizendo: foge também destes. A ordem é: foge deles. E a palavra é bem séria. Foge, afasta-se deles, mantém-se separado deles, de maneira que seja visível a separação. Foge também destes. É a mesma coisa, a mesma expressão usada no versículo 22. Foge outrosim das paixões da mocidade. Aquela fuga constante daquelas paixões que querem nos dominar. Foge também deste movimento. Também no versículo 10, que Paulo apresenta o exemplo de Timóteo. A gente tem que fazer a mesma coisa que Timóteo fazia. Tu, porém, tens seguido de perto, seguindo de perto meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Timóteo era alguém que fugia das paixões da mocidade, fugia da aparência de piedade, mas que procurava seguir de perto. Ele se afastava de uma coisa e se aproximava de outra, seguindo de perto, o ensino do apóstolo Paulo, o procedimento dele, a prática dele, o propósito de vida dele, a fé dele, a longanimidade, o amor e a perseverança de Paulo. E em terceiro lugar, no verso 14, quando Paulo diz para Timóteo: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo, permanece. A grande tentação dos últimos dias, dos crentes dos últimos dias, é não permanecer mais nas doutrinas, nas verdades da palavra de Deus. Existem muitos irmãos, infelizmente, que há 10, 15 anos atrás cria na inspiração total das Escrituras e agora não creem mais. Eu me lembro de um irmão que falou algum tempo atrás. Ele foi perguntado se ele havia feito seminário, se ele havia cursado teologia, uma faculdade de teologia, e aquele irmão disse: sim, eu fiz o curso, eu cursei e fiz até o fim, concluí todos os meus estudos. E aquele irmão, depois de dizer sim, eu fiz todo o curso, ele disse: no entanto, a Bíblia eu aprendi com os meus anciãos na igreja local. No seminário eu aprendi a questionar a Bíblia. No seminário eu aprendi a colocar dúvidas na Bíblia. E muitos estão não permanecendo nas doutrinas que aprendeu desde a infância, na igreja local com os anciãos. Começam a questionar a Bíblia. Começam a colocar dúvidas na Bíblia. Começam a colocar dificuldades. Mas essa doutrina para os nossos dias não cabe. Então, vão abandonando. Abandonam uma coisa aqui e outra ali, não permanecem. O princípio de Deus para nós, a orientação de Deus para nós, foge também deles. Segue de perto o ensino, o procedimento e a vida de Paulo. E permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu a palavra de Deus com os anciãos da sua igreja, com os irmãos da sua igreja local. Permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem aprendeste. Sabendo que é ensino apostólico. Não é permanecer numa tradição que foi ensinada a alguma pessoa tempos atrás, e agora você diz: não, eu aprendi com o irmão fulano, eu vou morrer fazendo isso porque eu aprendi com o irmão fulano. Se o irmão fulano ensinou a palavra de Deus, você vai permanecer na palavra de Deus. Mas se ele ensinou apenas uma tradição dele, você não tem obrigação de viver a vida inteira naquela tradição, se ela não combina com as Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos ajude a sabermos a nossa posição em relação aos tempos atuais e agradarmos o Senhor. Que seja assim. Amém.